Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa oitava aula a respeito da Carta sobre o Humanismo. Nós estamos lendo a introdução do professor Emanuel Carneiro Leão, escrita na edição da Carta sobre o Humanismo em português em 1967, e essa introdução ela destaca 3 pontos da Carta sobre o Humanismo. Primeiro ponto que concerne a essência do homem. O segundo ponto, a essência da história. E o terceiro ponto é o que vamos tratar agora sobre os pensadores essenciais. Os primeiros 2 pontos nós já tratamos nas aulas passadas. Nós vamos agora, então, passar a esse terceiro ponto sobre o humanismo e os pensadores essenciais. Vamos, portanto, ler o texto. Está escrito assim: o homem é o lugar de que necessita e, por conseguinte, cria o ser, destinando-se epocalmente, isto é, sendo o ser. A consolidação da necessidade que assim se destina é a linguagem onde mora o homem. A custódia desse ser da linguagem se dá originariamente na palavra do poeta e no pensamento dos pensadores, que articulam o destino epocal do ser. Neste sentido, a linguagem é a casa do ser, e os poetas e pensadores são os seus vigias. Bem, vamos recordar aqui que a palavra ser quer dizer aqui a diferença ontológica, não o ser do ente, a entidade do ente, ou seja, o fato de o ente ser e o modo de ser do ente, a existência e a essência, para ficarmos dentro do vocabulário da metafísica. Então, a palavra ser quer dizer aqui a realidade enquanto um abismo do qual emergem as possibilidades de realizações do real. Então, a realidade, por assim dizer, não é nenhum real, embora todo o real seja sempre uma realização da realidade. Bom, estamos falando de realidade real por ser termos de uma linguagem mais acessível a nós, de uma linguagem que ainda está circunscrita dentro do domínio da metafísica, que é o pensamento da tradição filosófica do Ocidente. Em todo caso, o ser que nada é de ente, o ser que é o outro do ente, a diferença, ele se dá como história e na história, ou seja, se dá como destinação histórica, ao mesmo tempo em que se retém no todo de suas possibilidades. Então, como nós vimos nas últimas aulas, uma época é sempre um envio, uma estruturação e uma disposição da realidade do ser, ao mesmo tempo que é uma retenção e um retraimento dessa mesma realidade do ser. O que o texto hoje nos traz é que o ser, por assim dizer, precisa do homem, enquanto o homem é o lugar de sua revelação, o lugar de sua manifestação. Ao mesmo tempo, naturalmente, em que o homem
precisa do ser para ser o homem que ele é e pode ser. Então, há, por assim dizer, este vínculo, esse nexo de pertencimento essencial entre ser e homem, homem e ser. Aliás, Heidegger vai dizer que ser é ele mesmo, esta referência que se destina ao homem. Destinação que é sempre histórica, que é sempre epocal. Agora entra a questão da linguagem. A linguagem pensada a partir desta referência de ser com o homem. A linguagem pensada não mais a partir do homem. Aliás, o homem é que é pensado a partir da linguagem. A linguagem não como mero instrumento de comunicação ou de expressão do sujeito homem. A linguagem não como mera expressão do pensamento, como nós costumamos encarar, mas a linguagem como aquilo a partir de que o homem é homem. A definição tradicional do homem, como zoon, logon, echon, então adquire um outro sentido. O homem como o ser, o vivente, que percebe o ente e que percebe o ser e a diferença de ser e ente. O homem como aquele ser que, aquele ente no qual a linguagem atua de uma maneira decisiva. Né? Mas, para além disso, podemos dizer que acontece uma inversão. Quer dizer, a linguagem é constitutiva do homem. Isso quer dizer, o homem só é homem e só pode ser homem e só se realiza, se humaniza e se hominiza desde a linguagem. Bom, é verdade que aqui ainda não aprofundamos, né, esse sentido de linguagem, né, que não se restringe ao discurso humano, que não se circunscreve simplesmente ao uso das línguas, né? Mas, por assim dizer, o homem encontra sua humanidade, as virtualidades e as possibilidades de sua humanidade no seu relacionamento com a linguagem. Logo no início da Carta sobre o Humanismo, nós iremos ver um texto que diz assim: o pensamento consuma a referência do ser à essência do homem. Não a produz nem a efetua. O pensamento apenas a restitui ao ser, como algo que lhe foi entregue pelo próprio ser. Essa restituição consiste em que, no pensamento, o ser se torna linguagem. A linguagem é a casa do ser. Em sua habitação mora o homem. Os pensadores e poetas lhe servem de vigias. Sua vigília é consumar a manifestação do ser. Portanto, por seu dizer, a tornam linguagem e a conservam na linguagem. Então, partimos dessa referência do ser ao homem. O pensamento é aquilo que consuma essa referência, que leva ao sumo, leva ao máximo, leva à perfeição essa referência, né? E o pensamento
não produz essa referência, mas ele a restitui ao ser, a devolve ao ser. E, graças a essa restituição, o ser se torna linguagem. O ser vem para a linguagem. Não é? Então, Heidegger diz depois, a linguagem é a casa do ser. É a morada, o abrigo do ser. Em sua habitação, isto é, na habitação do ser, que é a linguagem, mora o homem. Então, podemos dizer, o homem coabita com o ser na linguagem. Tanto o ser quanto o homem encontram na linguagem a sua morada. E, por assim dizer, a coabitação, o casamento do ser com o homem se dá justamente na casa da linguagem. E depois Heidegger diz, os pensadores e os poetas são os vigias, as sentinelas, os guardiães dessa morada no qual o homem e o ser convivem. E o papel dessa vigília, deste estar desperto, acordado dos poetas e dos pensadores, é consumar a manifestação do ser. A linguagem, o sentido da linguagem aqui aparece como a manifestação do ser. Não é? Linguagem como o dar acesso ao ser, à verdade do ser. Consumar a manifestação do ser. Então, a linguagem, ela consolida esta relação de ser, do ser com o homem e do homem com o ser. A custódia do ser, ou melhor, a custódia da linguagem, isto é, a guardiania, a proteção, o resguardo, né, da linguagem se dá de uma maneira originária na palavra do poeta e no pensamento dos pensadores. Né? Então, nós estamos acostumados na filosofia a tomar a linguagem segundo os parâmetros da objetividade técnico-científica. Até que ponto o nosso discurso é capaz de expressar o pensamento em sua consequencialidade, em sua coerência lógica, em sua objetividade também, capacidade de referência, etc. Então, nós temos toda uma abordagem da linguagem segundo um interesse, um horizonte técnico-científico. Não é por aí que caminha o modo de encarar a linguagem no pensamento de Heidegger. Mas também não é simplesmente a linguagem cotidiana, a conversa cotidiana, o horizonte da meditação, da reflexão acerca da linguagem em Heidegger. Claro que isso também entra na medida em que a conversa, na medida em que o falar uns com os outros e o escutar uns aos outros do discurso cotidiano perpassa a nossa existência. Mas, para Heidegger, a experiência mais própria da linguagem, ela se dá no cantar dos poetas e no pensar, no dizer e pensar dos pensadores.
Poetas e pensadores são aqueles que têm, portanto, a responsabilidade da guardiania, né, da vigília desta casa, dessa habitação em que o ser e o homem coabitam. Então, os poetas e os pensadores, nas suas palavras, naquilo que cantam e naquilo que pensam, a palavra do poeta é cantada, é o canto, né? Canto aqui entendido ao modo como Rilke compreendeu, por exemplo, o Hölderlin, né? Lied, a canção, né? A loa, por assim dizer, né? Então, no cantar dos poetas e no meditar dos pensadores, se dá, portanto, este cuidado com o destino epocal do ser. Então, digamos que o cuidado maior, e o homem é fundamentalmente cuidado maior que o homem precisa ter é o cuidado com a linguagem, pois a linguagem é justamente a casa na qual o ser se abriga, o homem também se abriga em seu relacionamento com o ser. Então, seguindo o texto, diz assim: pensar é articular o destino do ser, e esse se dá num vigor epocal. O pensamento dos pensadores não é, em sua essência, a estrutura em que eles pensam as referências de ser e ente. É o que eles procuram articular com essa estrutura. Em tudo o que dizem, eles querem dizer a essência do pensamento que se lhes destinou. Daí ser um desconhecimento da dialética epocal do destino, todo e qualquer esforço de se refutar um pensamento, bem como toda tentativa de entendê-lo fora de sua essência, segundo qualquer jogo de interesses alheios à sua articulação destinada. Se trata de um desconhecimento que se ignora como desconhecimento, por ser já em si mesmo um destino epocal do esquecimento do ser. É o tipo de desconhecimento que, predominantemente, se impõe como conhecimento na época da ciência e da técnica. Então, nós falamos dos pensadores. Podemos perguntar o que é o pensamento dos pensadores, ou como é o pensamento dos pensadores? Onde encontramos o pensamento dos pensadores? Bom, inicialmente nós costumamos identificar o pensamento dos pensadores com o pensado por eles, aquilo que eles pensaram. E aí nós, ao considerarmos o pensamento dos pensadores, consideramos o conteúdo do que eles pensaram, ou a forma em que eles pensaram este conteúdo, ou os processos geradores desses pensamentos pensados, em suas formas e em seus conteúdos. Normalmente nós procuramos entender este pensamento como representação. Então nós investigamos como eles representaram a realidade, as realizações, o real. Como eles apresentaram o mundo, o homem, o divino, etc. Então, nós costumamos entender o pensamento dos pensadores como uma estrutura em que eles pensam
as referências de ser e ente, de realidade por um lado e as realizações do real por outro lado. Bem, assim nós procuramos, digamos, estas estruturas de pensamento, do pensado dos pensadores, e achamos que com isso nós fomos capazes de alcançar o essencial do pensamento dos pensadores. Mas isto é um engano. Ou seja, por mais que isso seja correto, que é preciso nós tentarmos compreender essa estrutura do pensamento dos pensadores, no entanto, com essa estrutura, nós nunca alcançamos o essencial desse pensamento. O coração, o núcleo, o âmago deste pensamento. É que o pensamento nunca se esgota no pensado, nunca se esgota no dito. O pensamento, antes, o que ele tem de mais essencial se retrai, se esconde no que se dá como o impensado, como o não dito, como talvez o que nem mesmo pode ser trazido ao discurso. Ou seja, um contato direto do pensar com o ser, um contato pré-discursivo, pré-predicativo. Então, é preciso tentar escutar no fundo de toda a estruturação de pensamento dos pensadores, o silêncio a partir do qual este pensamento emerge. Ou seja, este pensamento, em tudo o que pensa, tenta dizer o vigor do pensamento que se lhes destinou. Daí, diz o texto, que é um desconhecimento da dialética epocal do destino, todo e qualquer esforço de se refutar um pensamento, bem como toda tentativa de entendê-lo fora de sua essência, segundo qualquer jogo de interesses alheios à sua articulação destinada. Ou seja, cada e todo pensamento precisa ser entendido justamente a partir da sua historicidade, a partir do modo como este pensamento surge na dinâmica da história, no sentido ontológico dessa história, como história do ser, destinação do ser. Então, cada pensamento, cada filosofia tem o seu lugar nesta história. E a confrontação com uma filosofia não é simplesmente uma discussão argumentativa, onde nós procuramos, de alguma maneira, refutar o pensamento, aquela filosofia do passado. Não se trata simplesmente de apontar erros, falhas. Né? Todo esse relacionamento ainda não consegue ser um relacionamento mais profundo e essencial com as filosofias ao longo da história.
Também não se trata de tentar entender um pensamento a partir de um jogo de interesses que é alheio a essa dinâmica de história do próprio ser e do próprio pensar. Ou seja, sempre que nós tentamos explicar o pensamento a partir daquilo que é alheio ao pensamento, seja a partir do contexto social, político, econômico, etc., né? Seja a partir das visões de mundo, das ideologias em voga, ou a partir de qualquer outra perspectiva que não seja aquela da dinâmica da historicidade do próprio pensamento, sempre que nós procuramos fazer isso, ainda que nós alcancemos dizer algumas coisas corretas, no entanto, nós nunca alcançamos aquilo que é o mais essencial, o mais nuclear daquele pensamento. Esse desconhecimento, então, sempre que nós tentamos fazer isso, nós atestamos o nosso desconhecimento da dialética epocal do pensamento, da história do pensamento e da filosofia. No entanto, esse desconhecimento acaba sendo ignorado como tal e se passa hoje, na época da ciência e da técnica, por um conhecimento, quando nós tentamos apresentar de uma maneira objetiva o pensamento dos pensadores. Bem, o texto segue dizendo: a época da técnica e da ciência se essencializa numa época em que o ser como ser não é nada, por se destinar tanto na objetividade do ente como na subjetividade do homem. O homem só é homem quando realiza sua humanidade como o sujeito da objetividade. A objetividade é tanto mais objetiva quanto mais for controlada e estabelecida em sua objetividade, vale dizer, quanto mais o homem for subjetividade. Correlativamente, o ente só é ente quando afirma sua entidade como objeto da subjetividade, isto é, no grau em que se presta ao controle exato da subjetividade. A objetividade é o supremo valor. A arte, a poesia, a religião, a filosofia só possuem valor se passarem no controle de objetividade. A vigência da correlação de subjetividade e objetividade, que vai atingindo seu paroxismo, é pensado como época o destinar-se do ser no esquecimento. Esse esquecimento moderno, isto é, nas fases de progresso da técnica e da ciência, se derrama. Nesse esquecimento moderno, isto é, nas fases de progresso da técnica e da ciência, se derrama a escuridão da noite histórica, na qual o homem, perdendo os fundamentos de sua humanidade, erra sem pátria, no turbilhão de uma objetividade sempre mais absorvente de subjetividade. A época da técnica e da ciência é o império do homem apátrida em sua essência. Vamos comentar esse trechinho do texto do professor Carneiro Leão. Bem, ele está falando da questão da época da técnica e da ciência, né? A época moderna, ela alcança a sua consumação e se mostra, se exibe de uma maneira mais decisiva, mais determinada, quando nós alcançamos esse domínio ou esse predomínio quase que exclusivo, absoluto, total, totalizante, totalitário da técnica e da ciência. Nessa época da técnica e da ciência, o ser como ser é nada. Por isso que Heidegger usa a palavra nada.
para dizer o ser. Quando retoma a pergunta, por que há simplesmente o ente e não o nada? Essa pergunta, formulada por Leibniz, adquire na pergunta de Heidegger um outro sentido. Ou seja, por que há simplesmente o predomínio do ente e não há o domínio, o vigor, a vigência e a regência do nada, do ser. Do nada significa aqui do ser enquanto não ente, do ser enquanto diferença, enquanto outro do ente. O ser, no tempo da ciência e da técnica, é nada. Como Heidegger trabalha no primeiro capítulo de Introdução à Metafísica, ele lembra um dito de Nietzsche, em que Nietzsche fala do ser como o último vapor de uma realidade evanescente. O ser como o irreal. O ser na medida em que nada é de ente, na medida em que nada é de objetivo ou de subjetivo, o ser só pode aparecer em nosso tempo como nada. É que o ser do ente se dá em nosso tempo de uma maneira dúplice, tanto na objetividade do ente como na subjetividade do homem. Então, se perguntarmos o que é o ser no sentido da entidade do ente na época moderna, a resposta é: o ser se dá nesta dobra, nessa dupla articulação de objetividade do ente e subjetividade do homem. Nesta função, nessa correspondência entre a objetividade do ente e a subjetividade do homem. Dizia o texto, o homem só é homem, para a época moderna, quando realiza sua humanidade como sujeito da objetividade. Então, a modernidade é tanto uma época em que a objetividade ganha força de uma maneira decisiva, é a época do objetivismo, quanto é também, por isso mesmo, a época da subjetividade e do subjetivismo. Quer dizer, ambos são dois polos da mesma função, da mesma estruturação, a objetividade e a subjetividade. E o mundo moderno mostra isso com fartura de sinais, sinais dessa potencialização da objetividade, do objetivismo, quanto também dessa potencialização da subjetividade e do subjetivismo. As duas coisas andam juntas. Por assim dizer, tudo no mundo moderno se encaminha nas bitolas desta função objetividade do ente, subjetividade do homem. Para o moderno, o homem só se realiza como homem em sua humanidade na medida em que ele se assume como sujeito e sujeito da objetividade, como aquela instância, aquele lugar em que se constitui a objetividade do objeto. Tanto o objeto enquanto object, isto é, enquanto objeto temático, por exemplo, nas ciências, quanto o objeto enquanto Gegenstand,
ou seja, o objeto efetivo, objeto enquanto aquilo que está contraposto a nós no nosso mundo que nos circunda. A objetividade é tanto mais objetiva, quanto mais for controlada e estabelecida em sua objetividade. Vale dizer, quanto mais o homem for subjetividade. Né? Então, no mundo moderno, a preocupação fundamental com a objetividade passa a ser também a preocupação fundamental com o conhecimento, e essa preocupação com o conhecimento é a preocupação com a verdade enquanto certeza, e essa preocupação com a verdade enquanto certeza é a preocupação com o autoasseguramento do sujeito em relação ao objeto e sua objetividade. Então, isso implica que a objetividade será tanto mais controlada e estabelecida enquanto objetividade, quanto mais o homem for subjetividade. Ora, o controle de todo o controle no nosso tempo se chama técnica, se chama informatização, se chama virtual. Né? Então, o mundo da técnica virtual no qual nós vivemos hoje é o mundo do controle, do estabelecimento do sistema mundo, o mundo que se torna imagem, o mundo que se torna sistema. Heidegger trata disso num texto chamado A Época da Imagem do Mundo, em Caminhos de Floresta, Holzweg. Então, correlativamente, o ente só é ente quando afirma sua entidade como objeto da subjetividade, isto é, no grau em que se presta ao controle exato da subjetividade. Né? Ou seja, não há objeto e objetividade sem sujeito e subjetividade. O ente é tanto mais objeto em subjetividade, quanto mais submetido ao controle da subjetividade. Um controle que é, antes de tudo, cálculo, que se prima pela exatidão. Né? Então, para o homem moderno, a objetividade é o supremo valor. O ser do ente, né? O seu valor, o seu valer, se dá fundamentalmente como objetividade. Assim, a arte, a poesia, a religião, a filosofia só possuem valor se passarem no controle de objetividade. Né? Então, nós costumamos falar no dia a dia de controle de qualidade. Né? Então, digamos assim que para o mundo moderno, o controle de qualidade e mesmo de essencialidade é a objetividade. E assim também, aquelas dimensões da experiência humana e da relação criativa do homem com o ente, com o ser, dimensões como arte, poesia, religião, filosofia, essas dimensões, elas são vistas marginalmente a partir desta centralidade científico-tecnológica do controle da objetividade. A vigência da correlação da subjetividade e objetividade, que hoje vai atingindo seu paroxismo, é pensada como época o destinar-se do ser no esquecimento. Então, aqui o texto do professor Emmanuel fala de paroxismo, né? Quando os sintomas de uma morbidade, de uma doença, de uma patologia alcançam seu grau máximo de intensidade. Então,
nós vivemos na época dessa vigência, dessa correlação de subjetividade e objetividade. Esta vigência alcança o seu paroxismo, tá? O seu auge, o seu apogeu, ao mesmo tempo que a sua sintomatologia própria e o seu esgotamento próprio, justamente na época moderna. Então, agora o esquecimento do ser adquire um caráter todo próprio nesse novo momento dessa vigência da correlação subjetividade e objetividade. Nesse esquecimento moderno, isto é, nas fases de progresso da técnica e da ciência, se derrama a escuridão da noite histórica, na qual o homem, perdendo os fundamentos de sua humanidade, erra sem pátria no turbilhão de uma objetividade sempre mais absorvente de subjetividade. Então, Heidegger fala de uma escuridão do mundo, o obscurecimento do mundo. Né? Vai usar a imagem de Hölderlin, do poeta Hölderlin, de uma noite histórica. Né? E o tema da apatridade também trazido da poesia de Hölderlin, ou seja, do homem sem pátria, do homem sem terra natal, do homem sem chão, né? Do homem desenraizado, para usar uma expressão de Simone Weil. Então, a época da técnica e da ciência é o império do homem apátrida em sua essência. Do homem que não encontra o seu próprio, que se perde no estranho da subjetividade e objetividade e que se perde do seu elemento mais próprio, que é a sua relação, a sua referência de ser com o ser. Uma vez que, nesse tempo, o esquecimento do ser alcança o seu paroxismo, ou seja, alcança o seu auge e, ao mesmo tempo, que o seu esgotamento. Bem, nós iremos falar um pouco mais sobre isso na próxima vez, na nossa próxima aula, dessa relação com os pensadores essenciais a partir dessa questão, dessa vigência do império da técnica e da ciência, né? Ou império do homem apátrida em sua essência. Quando falamos de império, estamos falando aqui uma experiência de poder, que é a experiência de comando, né? Então, hoje, nós vivemos um totalitarismo que não é apenas um totalitarismo político, né? A política ela mesma está submetida a esse totalitarismo, que é este totalitarismo do império do homem sem chão, do homem que perdeu os fundamentos de sua própria humanidade e que rompeu o laço, o vínculo com a própria terra. Então, é isso que vamos tentar pensar também nas próximas aulas. Muito obrigado por sua atenção e por sua paciência, e até a próxima.